Mas antes, deixa eu logo aqui para o quadro, que eu queria conversar um pouco com vocês sobre vetores, né? O que é um vetor, afinal? Bom, para falar de vetores, você já ouviu falar, né? Bem, provavelmente. Então, se eu perguntasse para você assim, olha, o que é um vetor para você? É muito provável que a maioria de vocês me responderia que vetor é aquela setinha, né? Você faz uma setinha, orienta ela, você faz uma reta, orienta, aquilo é vetor. Bom, de fato, vetor, você traz essa definição de vetor lá do ensino médio, você estuda isso lá, né? Em cálculo 2, a definição de vetor ainda vai ser essa, ou seja, vai ser aquela setinha, aquele segmento de reta orientado. Então, é isso que vai ser basicamente para a gente. Porém, eu só queria fazer uma observação. Vetor não é só isso. Se você já estudou álgebra linear, ou ainda vai estudar, você vai ver que vetor, na verdade, dá para expandir esse conceito. Vetor é um elemento de um espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? É um conjunto que satisfaz algumas propriedades. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque vetor não é só setinha. Por exemplo, uma matriz pode ser considerada um vetor. Ou seja, matriz é um elemento de um espaço vetorial. Uma função pode ser considerada um vetor, porque é um elemento de um espaço vetorial das funções. E assim por diante. Porém, aqui em cálculo 2, a gente ainda vai ver aquela definição, aquela primeira definição que você vê de vetor, tá? Que tem a ver com segmento de reta orientado. Mas, a rigor, vetor é muito além disso. Então, vamos lá. Para falar de vetores aqui, vou falar sobre segmento de reta. Segmento de reta orientado. Então, olha só, digamos que eu tenho aqui uma reta. Em cima dessa reta, eu vou colocar aqui 2 pontos, ponto A e o meu ponto B. Então, digamos que a reta aqui é a reta R. Então, você já sabe, isso aqui é um dos axiomas de Euclides, da geometria, né? Que por 2 pontos, se você tem 2 pontos, por eles só passa uma única reta. Então, está aqui, tem aqui os seus 2 pontos, ó, ponto A, ponto B, tem aqui uma reta R. Essa reta, ela se estende infinitamente, ou seja, ela continua para cá e ela continua para lá. Então, uma reta é isso aí que é infinito. Agora, se você quiser, você pode trabalhar não com a reta inteira, mas apenas com um pedaço dela. Então, por exemplo, digamos que eu não quero trabalhar com toda a reta R. Eu quero trabalhar só com esse pedaço aqui, que vai de A até B. Nesse caso, você não está com a reta inteira, você pega só um pedaço. Esse pedaço a gente vai chamar de segmento de reta. Então, ó, segmento, na verdade, é um pedaço de uma reta. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso segmento de reta é o segmento que vai do ponto A até o ponto B. Então, eu vou chamar esse segmento de segmento AB. Muito bem. Então, uma reta, você já sabe o que é segmento de reta, um pedaço dessa reta. Agora, o que é um segmento de reta orientado? Para você orientar um segmento de reta, ou seja, para você dar uma orientação para ele, você precisa definir o ponto inicial e o ponto final. Ou seja, onde a sua reta começa e onde ela termina. Uma observação, você não é obrigado a orientar um segmento de reta. Até porque lá no ensino médio, fundamental, você trabalha com geometria plana e muitas vezes um segmento de reta não tem orientação nenhuma. Um lado de um quadrado é um segmento de reta, ele não tem orientação. Então, você não é obrigado a fazer isso. Tá? Só que aqui no nosso curso, como a gente vai estudar vetores, então nesse caso sim, eu preciso dar uma orientação para esse segmento. Porque essa orientação é um dos elementos de um vetor. Então tá, então o que é dar uma orientação mesmo? É dizer quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Então, vamos dizer, nesse caso, que o ponto inicial é o ponto A e o ponto final é o ponto B. Então, se o ponto inicial é o A e o final é o B, então a gente está indo de A para B, de A até B. Então, a nossa orientação é como se você estivesse subindo aqui na reta. Como é que você representa isso? Você faz uma seta. Nesse caso, uma seta
apontando para cá, ou seja, uma seta aqui, ó, onde tem o seu ponto B. Então, nesse caso, você está dizendo que você tem um segmento de reta onde o ponto inicial é esse e o ponto final é esse. Então, pronto, você orientou o seu segmento de reta. Uma outra forma de você dizer essa orientação, que vai de A até B, é você escrever como eu escrevi aqui, ó. Eu coloquei segmento AB. Então, o A vem na frente, quer dizer que ele é o ponto inicial, e o B vem depois, quer dizer que ele é o ponto final. Então, pronto, aí você definiu já a sua orientação. Aí você pode dizer, professor, mas eu poderia fazer o contrário? Eu poderia começar em B e terminar em A? Ou seja, eu poderia mudar a orientação? A resposta é sim, você poderia fazer isso. Então, nesse caso, vou até repetir de novo a reta aqui. Então, você está aqui com a reta, o ponto A é esse aqui, o ponto B é esse daqui. Só que agora você quer que o ponto B seja o ponto inicial e o A seja o final. Então, a sua orientação, ó, é de B até A. Então, é assim que vai ficar a sua seta. Então, note que nesse caso aqui, a orientação é como se você estivesse descendo essa reta. Aqui você escreveria assim, segmento BA. Entenderam o que é um segmento de reta orientado? Então, segmento de reta orientado é isso. Segmento de reta é um pedaço de uma reta. Orientado quer dizer que você definiu o ponto inicial e ponto final. Acabou. Todo segmento de reta orientado, ele vai ter 3 características, 3 elementos. Quem são essas características? Vou colocar aqui de azul. Ó, mas para eu falar de segmento de reta orientado, eu tenho que ter 3 características. Quais são? É a direção, o sentido e o comprimento. Só que comprimento, a gente vai dar um outro nome para ele, um nome mais elegante. A gente não vai falar comprimento, a gente vai falar norma. Tá? Então, mas quando eu falar norma, já sabe que norma é o comprimento. Então, tá aqui, ó, comprimento, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou chamar o comprimento de um segmento de reta de norma. Tá? No caso de um vetor, vou chamar a norma de um vetor. Muito bem, então, o que é cada elemento desse? Para você saber a direção de um segmento de reta orientado, você tem que olhar para a reta onde ele está apoiado. Porque, como eu disse, ó, por exemplo, aqui você tem um segmento de reta orientado. Só que por trás desse segmento de reta orientado, você tem uma reta, que é essa reta aqui, ó, que eu chamei de reta R. Essa reta R é onde o seu segmento de reta está se apoiando. Essa reta R, ela é chamada também de reta de suporte, ou reta de apoio, que é onde o seu segmento está se apoiando. Então, todo segmento de reta orientado, ele tem uma reta suporte, ele está se apoiando em alguma reta, por mais que às vezes ela não apareça. Então, por exemplo, digamos que você tem esse segmento aqui, vamos dizer que é o segmento CD. Aqui, ó, eu já te dei só o segmento de reta. Não tem, só que por trás dele tem uma reta, ou seja, existe uma reta suporte. Como é que eu acho essa reta suporte? Basta eu prolongar. Então, ó, por trás dele, por mais que eu não colocasse, mas você sabe que existe uma reta suporte aqui. Né? Que foi a partir dela que a gente apoiou esse nosso segmento de reta. Então, essa reta suporte é o que vai te dar a direção do seu segmento de reta. Então, por exemplo, se o seu segmento de reta ele está apoiado, né, ele está apoiado numa reta que é horizontal, você pode afirmar que a direção dele é a direção horizontal. Se o seu segmento de reta está assim, né, em pé, quer dizer que a direção dele é uma direção vertical. Tudo tem a ver com a reta onde ele está apoiado. Então, isso é dizer a direção de um vetor. Eu estou falando vetor, mas ainda não defini o que é um vetor, tá, gente? Então, vocês vão ver eu falando vetor sem querer agora nesse início de aula. Só depois que eu definir que eu vou realmente poder falar de vetor. Mas, por enquanto, eu não estou falando de vetor, estou falando de segmento de reta orientado. Então, se eu falar vetor agora, no seu cérebro você já muda para segmento de reta orientado, tá? Então, pronto. Então, o segmento de reta orientado, ele tem uma direção. A direção é aqui, ó, é a inclinação da reta suporte. Agora que você tem uma direção, você também vai ter um sentido para a sua reta, né, para o seu segmento de reta. Então, a partir do momento que você definiu uma direção, você define o sentido,
que é aquilo que a gente já estava comentando. Ou o sentido desse segmento é da esquerda para a direita, que é no caso, né, como eu coloquei aqui, mas também poderia ser da direita para a esquerda. Então, primeiro você define uma direção, depois você define um sentido. E, por último, o que é o comprimento de um segmento de reta? É como se fosse o tamanho dele. Né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu te perguntasse assim, olha, mede para mim o comprimento desse segmento de reta, o que você vai poder fazer? Pega uma régua e mede, vê quanto é que é, ó, daqui para cá. Se você mede isso daqui, você vai achar um valor de uma distância, já sei lá, 5 centímetros, 6 centímetros, isso é o comprimento do seu segmento de reta. Só que perceba que no caso do segmento de reta, né, como é que a gente faz o segmento de reta? Você não define um ponto inicial e um ponto final? Nesse caso aqui, ó, o ponto inicial é o ponto C, o ponto final é o ponto D. Então, teria uma outra forma de eu calcular o comprimento desse segmento de reta sem eu usar uma régua. Claro, se eu conhecesse o ponto C e o ponto D, como é que vocês fariam nesse caso? O que vocês calculariam? Eu te dou o ponto C, eu te dou o ponto D. E a partir daí eu defino um segmento de reta orientado. Aí eu te pergunto, qual é o comprimento desse segmento? O que você faria? O que você faria? Não entendi, estão falando baixo. D menos C? Tem a ver com D menos C, mas na verdade, assim, a rigor, o que a gente está falando é, se eu tenho... mas eu entendi porque você falou D menos C, porque eu estou aqui com uma reta horizontal, né? De fato, se eu estou com uma reta horizontal, o Y é 0, você definiria D menos C. Entendi, verdade. Mas pode acontecer de eu não ter uma reta horizontal, eu ter uma reta inclinada. Então, como é que você faz? Se você tem dois pontos, ponto C e ponto D, e eu quero achar esse comprimento aqui, a gente viu na semana passada que para você achar a distância entre dois pontos, tem uma fórmula, que é raiz quadrada, você pega as coordenadas, ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Então, na verdade, se você quer achar o comprimento de um segmento de reta, você calcula por aquela forma da distância entre dois pontos. Você aplica aqui, ó, a distância do ponto C até o ponto D. Quando você faz isso, você acha esse comprimento, que é a norma do seu segmento, que é o comprimento aí do seu segmento de reta orientado. Entenderam, gente? Tá tranquilo? Tá. Agora, digamos, ó, eu tenho esse segmento de reta orientado, que é o segmento CD. Aí aqui embaixo, eu vou colocar outro segmento. Vou colocar aqui o segmento EF. Aí tem uma reta aqui, orientada, tem uma reta suporte. Olha só, então digamos que eu tenho esses dois segmentos de reta orientada. Eu tenho aqui o segmento CD, eu tenho aqui o segmento EF. Nesse caso, você já sabe o que é direção, sentido e comprimento de segmentos de reta orientados. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse primeiro aqui, qual é a direção dele? A direção dele é horizontal. E nesse de baixo aqui, qual é a orientação dele? A orientação dele, ou desculpa, qual é a direção dele? Também é horizontal. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que esses dois segmentos, eles têm a mesma direção? Sim ou não? Sim, mas aí você pode me questionar. Você pode falar assim, professor, mas como é que eles vão ter a mesma direção? Porque o senhor falou que direção não tem a ver com a reta suporte, só que a reta suporte desse está aqui em cima. Eu poderia chamar de reta R. A reta suporte desse está aqui embaixo, é a reta S. Então, como é que eu posso afirmar que eles têm a mesma direção? Se um está na reta suporte R e o outro está na reta suporte S. Mas, nesse caso, isso tem a ver com o fato das retas serem o quê? Paralelas. Então, dois segmentos de reta orientados, eles vão ter a mesma direção se as suas retas suportes são paralelas. Né? Então, nesse caso aqui, ó, você percebe que a reta R é paralela à reta S. Então, qualquer vetor que se apoiar nessa reta R vai ser paralelo a qualquer vetor que se apoiar nessa reta S. Claro que poderia acontecer também da reta suporte já ser a mesma. Né? Por exemplo, você poderia ter um vetor assim. E o outro vetor, aí está passando uma reta aqui por ele. Só que você já tem outro vetor bem aqui, ó. Aí esse vetor
Eu já estou falando de vetor, né? Não é vetor, é segmento de reta orientado. Então, se eu tenho aqui esse segmento de reta AB e esse segmento aqui CD, ó, nesse caso, eles já estão na mesma reta suporte, os dois. Então, pronto, já está na mesma reta suporte, eles já são segmentos de reta paralelos, ou seja, que tem a mesma direção, porque eles já estão aqui na mesma reta suporte. Tá? Agora, bora voltar para cá. Então, você já sabe o que é para um vetor ter a mesma direção do outro. Eles terem retas suportes iguais ou retas suportes paralelas. Da feita que você já disse qual é a direção dos vetores, já que eles têm a mesma direção, então faz sentido eu te perguntar se eles têm o mesmo sentido. Né? Ou seja, tem a ver, né? Eu perguntar se eles têm o mesmo sentido. E eu te pergunto, esse vetor, esse segmento de reta, tem o mesmo sentido desse segmento de reta aqui de baixo? Sim ou não? Não. Por quê? Apesar de eles terem a mesma direção, mas o sentido desse é da esquerda para a direita, e desse aqui é da direita para a esquerda. Então, eles não têm o mesmo sentido. Agora, eles têm o mesmo comprimento? O que vocês acham? Eles têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, os dois? Aparentemente sim, boa. Porque vai depender também ali do modo como eu desenhei. Mas sim, eu tentei colocar eles do mesmo tamanho. Então, eles têm o mesmo comprimento. Então, note que para esses dois segmentos de reta orientados, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo comprimento. Eles só não têm o mesmo sentido. Então, eu poderia falar que eles são iguais? O que vocês acham? Não poderia falar. Agora, se eu pegasse e mudasse o sentido desses daqui, ó, fala, não, agora o sentido é de F até o E. Então, nesse caso aqui, eles têm a mesma direção? Eles têm o mesmo sentido? Eles têm o mesmo comprimento? Ou seja, ele tem todas as características de um segmento de reta orientado, eles têm iguais. Então, nesse caso, posso falar que eles são iguais? Assim, a grosso modo, sim. Mas a gente não vai falar que dois segmentos são iguais. A gente vai usar uma linguagem mais bonita. A gente vai falar que eles são equipolentes. Tá? Então, toda vez que você tiver dois segmentos de reta orientados que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, você pode afirmar que esses dois segmentos são equipolentes. Ok? Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó. Aqui é o segmento CD. Então, eu escrevo CD, aí eu coloco um tio, aí aqui FE. Ou seja, esse segmento de reta orientado, ele é equipolente ao segmento de reta orientado FE. Nesse caso aqui também, ó, esses dois segmentos, eles são equipolentes? Não. Eles têm a mesma direção, mas eles não têm o mesmo sentido e não têm o mesmo comprimento. Então, eles não são equipolentes. E esse foi um resumo do que é realmente um segmento de reta orientado. Agora, a gente vai aqui para o nosso slide, que a gente vai só repassar o que a gente acabou de colocar aqui, né, de maneira mais formal, e daqui a pouco eu vou falar de classe de equipolência, tá? Então, vamos lá, vamos aqui para o nosso slide, nós estamos na aula número 3, e aí nós já começamos a falar um pouquinho sobre vetores. Daqui a pouco vai aparecer para vocês. Ó. Então, eu dividi essa nossa aula em 3 partes. Então, na primeira parte, a gente já começou a ver o que é a definição, depois a gente vai ver o que é norma de um vetor. A gente depois vai falar de operações com vetores, e a gente vai finalizar a aula falando sobre produto interno. Então, olha só, isso aqui é mais do que eu já falei. Se você tem 2 pontos distintos, por eles passam uma única reta, essa reta eu estou chamando de reta suporte, e aqui eu defino um segmento de reta. A partir daí, agora eu defino uma orientação. Eu digo quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Então, aqui eu chamo de segmento AB, vai de A para B, e aqui segmento BA, vai de B até o A. E a direção de reta vai ser dada pela reta suporte, né? Então, tá aqui, nesse caso, eu tenho esses 2 vetores. Eles têm a mesma direção? A resposta é sim. Por quê? Porque essa reta suporte é paralela a esta reta suporte. Aqui ó, eles também têm a mesma direção, mas por quê? Porque a reta suporte deles é a mesma. Só que aqui, o que diferencia é que nesse primeiro caso, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui não. Aqui eles têm a mesma direção, mas não têm o mesmo sentido. E nos 2 casos, eles não têm o mesmo comprimento. Então, eu não posso falar de que eles são equipolentes. Mas, caso
Caso você tenha segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo comprimento, então sim, você pode dizer que eles são equipolentes. Lembrando que o comprimento de um segmento orientado, você calcula pela distância entre os extremos do segmento, ou seja, a distância do ponto A até o ponto B. E aqui, se os seus segmentos estão no plano cartesiano, eles têm coordenadas. Então, você pode aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Muito bem, então olha só, dado um segmento orientado AB, o conjunto de todos os segmentos equipolentes a esse segmento AB é o que nós vamos chamar de classe de equipolência. Então, bora entender esse conceito aí, a partir do que a gente já viu aqui. Então, olha só, digamos que eu tenho aqui um vetor, que é que eu estou chamando de vetor AB. Então, ó, aqui eu desenho no quadro para vocês, já estou falando vetor, né? Um segmento de reto orientado AB. Então, aqui eu tenho um segmento de reto orientado AB. Aí, eu peço para você o seguinte, olha, desenhe para mim um outro segmento de reto orientado, mas que seja equipolente a esse. Aí, como é que você faria? Olha, você tentaria desenhar a mesma coisa que está aqui, ou seja, um segmento que tem a mesma inclinação, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Então, você viria, ó, faria, por exemplo, para cá. Você poderia fazer bem aqui, um outro segmento. Aí, vamos dizer que aqui tem o mesmo tamanho. Pronto. Ó, então, eu pedi para você, olha, desenhe um segmento de reto orientado que seja equipolente a esse daqui. Aí, você veio e desenhou aqui o segmento CD. Então, aqui ele tem a mesma direção, ou seja, é paralela que é a reta de suporte, tem o mesmo sentido, ou seja, é de baixo para cima, está subindo, e tem o mesmo comprimento. Então, esse daqui seria, esse segmento CD é equipolente a B. Só que aí, digamos que eu vá e peça para outro aluno ou outra aluna desenhar aqui para mim um outro segmento que também seja equipolente a esse daqui. Mas não pode mais ser esse aqui, porque esse aqui já está aqui, tem que ser outro. Aí tudo bem, a pessoa viria aqui e ia desenhar um outro segmento. Aí digamos que a pessoa veio e desenhou bem aqui, ó. Ela quis desenhar para cá. Então ela desenhou o segmento que eu vou chamar de EF. Aí pronto, desenhou. Então aqui eu tenho um outro segmento de reto orientado que é equipolente a esse daqui. Aí digamos que eu pedisse para um outro aluno, vem aqui e desenha um segmento de reto. Ele ia conseguir desenhar outro segmento de reto orientado que seja equipolente? Sim. Por quê? Porque era só de fazer outro bem aqui. Aí depois eu pedia para outro, para outro, para outro, para outro. Ou seja, se eu pedisse para cada um de vocês aqui, para vir aqui no quadro e desenhar um segmento de reto que seja equipolente, todos vocês iam conseguir. E o quadro ia ficar cheio de segmentos de reto orientado. Ou seja, ia ter um para cá, ia ter outro para cá, ia ter outro para cá, ia ter outro para cá. Todos esses aqui, eles iam ter as mesmas características desse meu segmento aqui AB. Ou seja, iam ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. Então, quando eu falo de classe de equipolência, eu estou me referindo a todos os segmentos de reto orientados que são equipolentes a esse daqui. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, quem é a minha classe de equipolência do meu segmento AB? Eu estou me referindo a todos esses segmentos que eu coloquei aqui no quadro e mais os que eu não coloquei, porque são infinitos. Professor, mas por que eu estou falando disso, de classe de equipolência? Porque agora, finalmente, eu vou poder dizer para vocês o que é um vetor. Então, vetor é um segmento de reto orientado. Um vetor não é só um segmento de reto orientado. O vetor é uma classe de equipolência de um segmento de reta orientado. Ou seja, se eu te falar assim, eu tenho um segmento de reto orientado AB, eu estou me referindo a apenas esse segmento aqui. Agora, se eu te disser que eu tenho um vetor AB, eu estou me referindo não apenas a esse segmento AB, mas a todos os outros que são equipolentes a ele. Então, o vetor, ele abrange todo mundo logo. Ele não é só aquele segmento. Ele é aquele segmento, mas todo mundo que é igualzinho a ele. Tem as mesmas características. Entenderam, gente?
Aí você vai dizer, professor, mas por que se eu já tenho um segmento, para que eu vou querer ter infinitos segmentos iguais? Né? Para que eu vou querer fazer isso? Gente, isso é muito prático. Por que é muito prático? Porque ó, aqui do jeito que eu estou colocando, é claro que eles estão soltos, né? Porque eles estão no quadro. Mas, por exemplo, imagina que tu tivesse aqui, ó. Tu tivesse aqui no plano cartesiano, x, y. Aí eu desenho um vetor. Um vetor, bem aqui eu desenhei ele, ó. Um vetor daqui para cá, AB. É claro, o A tem coordenadas, o B tem coordenadas. Então, depende da situação, digamos que eu te dei esse vetor AB. Aí eu te dei as coordenadas tanto do A quanto do B. Aí eu estou trabalhando com ele. Mas digamos que você fale assim, nossa, eu não queria que esse segmento de reta aqui, ele tivesse no terceiro quadrante, não queria. Eu preferia que ele tivesse aqui no primeiro, que aqui todo mundo é positivo, eu consigo me entender melhor no primeiro quadrante. Mas se isso daqui é um vetor, você não está falando só desse segmento aqui, você está falando de todos os segmentos que são iguais a esse. Então, quando você está falando desse vetor aqui, é a mesma coisa que falar desse segmento e, por exemplo, desse segmento bem aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você trabalha com vetores, você pode pegar o segmento de reta que você está trabalhando e colocar ele onde você quiser, que não vai mudar, não vai mudar a sua resposta final. Você ainda vai conseguir trabalhar com ele. Então, você usa a definição de vetor a seu favor. Então, agora você tem uma infinidade de escolhas para fazer. Eu te dei um segmento de reta, mas se você quiser, você não precisa trabalhar com esse aqui exatamente. Você pode trabalhar com um que esteja aqui, equivalente a esse, ou um que esteja para cá, para cá, para cá, e aí fica a seu critério. Então, vetor é isso. Vetor é uma classe de equivalência de um segmento de reta orientado. Então, ó, vou até colocar aqui no quadro, tá aqui, ó, colocar no slide, quer dizer, você olha aí para a definição, ó, não esquece mais. O que é um vetor? Vetor é uma classe de equivalência de segmentos orientados, tá? Não esqueça mais. Então, você sai daqui hoje, alguém vai te perguntar assim, o que tu estudou? Então, vai falar assim, vetor. Aí, o que é um vetor mesmo? Não me lembro. Aí tu vai falar, vetor é aquela setinha. Não, você não vai falar. O que você vai falar? Vetor é uma classe de equivalência de segmentos orientados. Aí pronto, aí a pessoa vai, agora eu entendi o que tu quis dizer. Aí se ela não entender, aí tu explica. Fala, não, é porque aquele setinha é uma só. O vetor é um conjunto de todas as setas que são iguais àquela seta. Aí a pessoa, tá, agora eu já sei. Aí pronto, você sai daqui com essa definição. Então é isso, então vamos lá. Ó, da feita que a gente já disse o que é um vetor, e agora a gente pode mexer aí com o vetor como a gente quiser, a gente não vai mais usar a notação assim, ó, AB. A gente vai usar AB com uma setinha. Então, toda vez que tiver essa setinha aqui, ó, eu estou me referindo ao vetor mesmo. Então, a todos os que são equivalentes lá, tá? Então, essa é só uma notação. Só que a gente também quase não vai usar essa notação aqui, AB com setinha. Ao invés de AB com setinha, a gente vai usar uma letra minúscula, V. Então, aqui eu estou me referindo ao vetor V. Mas quem é o vetor V? É uma classe de equivalência dos segmentos orientados a B. Ou seja, todo mundo que tem a mesma característica desse segmento aqui AB. Tá? Então, é assim que a gente vai escrever. Então, vai ser sempre letrinha minúscula. Ou U, ou V, ou W, ou Z, e assim por diante. Então, tá aqui, ó. Então, aqui AB. Então, eu vou escrever aqui, ó. Em cima da setinha, eu posso colocar um Vzinho com seta. Então, quer dizer que eu estou me referindo a um vetor, que é a classe de equivalência desse segmento aqui. Agora que eu escrevi assim, V, ficou até mais fácil eu dizer quem é o oposto de V, ou seja, quem é o vetor oposto. O que é o vetor oposto? Olha só. Se o meu vetor V é o vetor AB, ou seja, que sai de A e vai para B, e a equivalência disso daqui, o oposto de V, que eu vou chamar de menos V, vai ser o vetor que tem BA como representante. Ou seja, você só muda o sentido. Então, se você antes ia de A para B, quando você faz o menos aquele vetor, você muda o sentido. Você vai de B para A. Você faz o caminho inverso. O que era ponto final vira ponto inicial. E o que era ponto inicial vira ponto final. Então, isso aqui que é o oposto de um vetor. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu tenho este vetor bem aqui, ó, que eu vou chamar de vetor V, então, quem é o oposto dele, o menos V?
é ele mesmo, só que aqui, ó, só troquei de sentido. Mas perceba, ó, nesse caso aqui, esses dois vetores, eles têm a mesma direção? O que vocês acham? Tem a direção? Tem. Eles têm o mesmo comprimento? Tem também. Eles só não têm o mesmo sentido, mas porque um é o oposto do outro. Então, para você fazer o oposto de um vetor, você só muda o sentido. Um vetor é equivalente ao seu oposto? É igual ao seu oposto? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque eles não têm o mesmo sentido. Eles não têm, então não são iguais, não é a mesma coisa. Mas, ainda assim, eles têm características em comum, né? Que é a direção e o comprimento. Muito bem, então a partir dessas definições, agora que você já sabe que um vetor ele é representado por todos os segmentos de reta orientados, é importante para a gente escolher um representante dessa classe. Então, já que vetor é uma classe de equipolência, são infinitos segmentos de reta, eu vou escolher só um segmento para representar toda a classe. É isso que eu vou fazer. Esse segmento que vai representar toda a classe, eu vou chamar de representante de posição do vetor. Como é que eu vou escolher esse segmento? Vocês vão me ajudar aqui. Vou ficar aqui no último quadro mesmo. Vocês vão me ajudar aqui a escolher um representante. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui representante. Olha só, digamos que eu queira que você desenhe para mim um vetor no plano cartesiano. Então, para você desenhar um vetor, eu vou precisar te dizer quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Se eu estou no plano cartesiano, é muito mais fácil de eu localizar os pontos. Então, por exemplo, te digo assim, olha, desenha para mim esse vetor aqui, ó. É o vetor AB, tá? Sendo que o A é o ponto 1, 1, e o B é o ponto 3, 2. Tá? Então, ó, eu te peço, desenhe aqui para mim este vetor AB, que eu também posso chamar de U, né? Já que a gente estava falando só de uma letrinha. Então, ó, desenhe esse vetor U para mim, sabendo que o ponto A é o ponto 1 em 1 e o ponto B é o ponto 3, 2. Então, nesse caso, como é que você faria? Ó, primeiro, olha a notação, né? Isso aqui é um vetor, o A é o ponto inicial e o B é o ponto final, porque o A vem primeiro. Então, eu ia marcar os pontos no plano cartesiano, ia marcar meu ponto A, ia marcar meu ponto B. E depois eu faria o segmento e eu orientava na direção, no sentido de A para B. Então, vamos lá. Então, venho aqui, faço o plano cartesiano. Aí eu vou marcar o primeiro ponto, ponto A, é o ponto 1 e 1. Então, vamos dizer que 1 é aqui. Então, venho aqui, ó, e marco o ponto A. Esse aqui é o ponto A. Agora, eu vou marcar o ponto B. Ponto B em x é 3, em y é 2. Então, ó, se aqui é 1, digamos que o 2 é aqui, o 3 é aqui. Em y é 2, então 2, digamos que é por aqui. Aí eu venho, marco o meu ponto B. Então, agora, para eu desenhar esse meu vetor U aqui, basta eu fazer um segmento de reta de A para B, nesse sentido mesmo, com a seta apontando de A até B. Então, venho aqui, faço o segmento e faço aqui a minha seta. Então, com isso, eu acabei de desenhar o meu vetor U. Aí eu pergunto para vocês, já que eu estou me referindo a um vetor, esse daqui seria o único jeito de eu desenhar esse vetor U? O que vocês acham? Seria o único jeito de você desenhar o vetor U? Não, porque eu não falei que vetor, você não pode colocar ele onde você quiser no plano cartesiano, desde que você preserve direção, sentido e comprimento? Então, sim, você poderia mudar isso daqui. Só claro, se eu pegar esse mesmo vetor U e colocar ele para cá, por exemplo, o ponto inicial e o ponto final vão ter as mesmas coordenadas? Não, não vão ter as mesmas coordenadas. Porém, ainda assim vai ser o mesmo vetor, se tiver a mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento. Então, ó, eu vou fazer um desafio para vocês. Já que vocês já perceberam que tem infinitas formas de eu posicionar esse meu vetor U,
Se vocês fossem escolher uma posição para ele, qual seria a posição mais fácil que você acha? Onde você colocaria esse vetor U de maneira que você conseguisse trabalhar melhor com ele? Isso. A melhor forma de trabalhar com vetor é se você pegava esse mesmo vetor U, só que agora saindo da origem. Tá? Então, você poderia pegar esse mesmo vetor U, só que agora saindo da origem. Só que como é que você vai desenhar esse mesmo vetor U, só que agora saindo da origem? Nesse caso, ó, se você posicionar esse meu vetor U bem aqui, você precisa saber quantas unidades ele vai ter aqui em X e quantas unidades ele vai ter em Y. Como é que você vai descobrir? Você pode olhar visualmente. Está vendo esse vetor aqui? Se você olhar aqui, ó, qual é a distância horizontal de A para B? Não é essa distância bem aqui? Essa distância bem aqui? Quanto vale essa distância daqui para cá? De 1 até 3, vale quanto? 2. E agora, para você descobrir a distância vertical dele, você olha para cá. Ó. Essa aqui é a distância vertical. Quer ver? Ó, vou prolongar aqui o vetor só para a gente enxergar melhor. E agora, ó, se eu estou olhando ele aqui verticalmente, como é que eu faço para achar, né, esse tamanho aqui? Eu olho para cá. Como é que eu faço para achar esse comprimento? Eu faço quanto? 2 menos 1. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que se eu quero pegar esse vetor e jogar aqui na origem, basta eu descobrir quanto é esse comprimento aqui e quanto é esse comprimento aqui, porque esse comprimento vai ser a coordenada dele em X, e esse comprimento vai ser a coordenada dele em Y. Mas para eu fazer isso, ó, eu faço 3 menos 1, e para eu fazer aqui eu faço 2 menos 1. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ponto final e subtraindo do meu ponto inicial. Aí, quando eu faço isso, quando eu faço aqui, ó, ponto B menos ponto A, aí eu vou obter isso aqui, ó, 3 menos 1 e 2 menos 1. 2 menos 1. Então, ó, B menos A vai ser, em X vai ser 2, em Y vai ser 1. Ou seja, vamos marcar esse ponto aqui, o ponto 2, 1. Onde é que ele está aqui no plano cartesiano? O 2 está bem aqui, ó. Então, e o 1 está bem aqui já. Então, esse ponto é esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui que eu achei. E agora, para eu colocar o vetor U saindo da origem, basta eu fazer aqui o segmento, ó, saindo da origem, a origem está bem aqui, e chegando até esse ponto aqui. Então, é o que eu vou fazer. Ó, então, perceba que esse vetor aqui que eu fiz, ele tem a mesma direção desse, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, se aqui eu chamei de vetor U, aqui também vai ser vetor U. Então, o que foi que eu fiz, gente? Eu só peguei o meu vetor U e posicionei ele em um outro lugar. Só que essa posição que eu coloquei agora foi uma posição saindo da origem. Toda vez que um vetor sai da origem, fica muito mais fácil para você trabalhar com ele. Por quê? Porque toda vez que ele sai da origem, quem é o ponto inicial dele? É a origem. Mas o que é a origem? É 0 em todas as coordenadas. E aí fica muito melhor para você trabalhar assim. Então, ó, eu posso falar também, ó, aqui, se eu chamar de P, que esse mesmo vetor U, que eu estou chamando de AB, saindo do ponto A até o ponto B, é também o vetor, é o mesmo vetor U que sai da origem, bora chamar a origem de O, e chega até esse ponto P aqui, que é o ponto 2, 1. Esse aqui é o ponto 2. Então, ó, o meu vetor U também é o vetor OP. Seria como se fosse esse segmento aqui, saindo da origem até o ponto P. Só que, gente, olha só, se a gente, aqui, ó, está discutindo, imagina que a gente está aqui numa conferência científica, e o nosso trabalho é achar o melhor representante possível aqui para o nosso vetor. E a gente já decidiu que o melhor representante possível seria sempre colocar o vetor saindo da origem. Se eu faço qualquer vetor que eu pegar, a gente já combinou aqui, todo mundo, a gente já combinou que esse vetor, ele sempre vai sair da origem, então eu sempre vou ter o mesmo ponto inicial para ele, certo ou errado? O mesmo ponto inicial, que é o ponto 0, 0, no caso do plano, no caso do espaço 0, 0, 0. O que vai mudar de um vetor para outro é apenas o quê? O ponto final.
Só. Só o que vai mudar de um vetor para outro vai ser o ponto final dele. Então, se eu quiser, eu posso representar um vetor agora apenas pelo ponto final dele. Por exemplo, posso escrever assim agora. Ó. Posso falar assim para você, olha, marca aí para mim o vetor V igual a 3, 1. Aí tu vai falar, que vetor é esse já que ele só me deu um ponto? Mas se eu só te dei um ponto, quer dizer o quê? Que esse ponto aqui já é o ponto final. Quem é o ponto inicial? A origem, o 0, 0. Aí o que você faz? Você marca esse ponto 3, 1. Você vem, ó, 3, 1. É esse pontinho bem aqui. E agora faz um vetor saindo da origem. Você faz um vetor saindo aqui desse ponto até chegar aqui. Esse vai ser o nosso vetor V. Entenderam, gente? Você pode me dizer, professor, mas então como é que eu vou diferenciar quando eu estou falando de um vetor e quando eu estou falando de um pontinho? Porque ó, o senhor está usando a mesma anotação para eles. É sempre um parêntese e um número aqui em x e em y. Olha, de fato, assim, não teria problema eu usar a mesma anotação. Não teria. Tanto que vários livros usam a mesma anotação. Aí, então, fica a critério do contexto da interpretação. Você, lendo o problema, contextualizando, você vai saber se isso aqui é um ponto ou é um vetor. Mas, para não ficar com ambiguidade, aqui a gente vai usar uma outra anotação. Então, se eu estou falando de vetor, eu vou fazer essa anotação aqui, ó. Ao invés de eu usar o parênteses, eu vou fazer assim. Tá? Então, vou usar isso daqui para representar que esse para-ordenado aqui, na verdade, não é um ponto, é um vetor. Esse vetor sai da origem e chega até esse pontinho bem aqui. Ok? Então, pronto. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Toda vez que você vê vetor, eu estou falando disso daqui. Ó, no caso do meu vetor U, então eu poderia escrever o vetor U assim, ó. Vetor U, ele não é o vetor que sai da origem e chega no ponto P. O ponto P não é o ponto 2, 1. Então, eu escrevo assim. U é igual a 2, 1. Só que agora com essa anotação aqui. Tá? Lembra como é que foi que eu achei esse 2, 1 mesmo? Eu só subtraí o ponto final menos o ponto inicial, B menos A. Quando eu subtraí B menos A, eu cheguei nesse ponto 2, 1. E é o ponto que vai me dar o ponto final do meu vetor. Alguma dúvida até aqui? Bem tranquilo, né? Opa, tem uma pergunta? Boa pergunta. Qual é seu nome, desculpa? O Arthur de Engenharia Telecom. Pois é, o Arthur me perguntou qual é o nome desse símbolo, né? Porque você já viu que não é parêntese, nem chave, nem colchete, nem nada. Arthur, eu vou ficar te devendo essa. Pior que esse símbolo aqui a gente usa muito lá na matemática. A gente usa para falar de produto interno, assim, em casos mais gerais. Mas realmente eu nunca parei para me perguntar que símbolo é esse. A gente está tão acostumado com ele que... Mas eu vou ficar te devendo. Na próxima aula, se eu não trouxer, tu me cobra de novo. Professor, tem que me dizer qual é esse símbolo aqui. Eu vou te falar. Tá? Tu reparou que eu nem falei, né, o nome dele, porque eu realmente nem me toquei, nem sabia. Mas é isso aí. Quando não souber, eu tenho que trazer na próxima aula. Então é isso, é assim que a gente vai representar aqui o nosso vetor. Pois bem, então vamos continuar aqui nosso slide. Né? Então a gente já sabe que o representante de posição de um vetor vai ser o vetor que sai da origem e chega no meu ponto P. Está aqui, ó. Então para mim, eu sempre vou sair da origem, então só me interessa o ponto final. Né? Então, esse vetor aqui, V, ele vai ser representado pelo ponto final P, que é o ponto XY. Então, eu poderia escrever V igual a XY. E aí, ó, isso que a gente está fazendo aqui serve também, né, para o espaço. Ou seja, quando eu estou no R3, quando eu tenho x, y, z. É a mesma coisa. Vou até resolver aqui um exemplo, ó, mas, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui um ponto P, o ponto P ele tem coordenadas x, y, z, então quem vai ser o meu vetor V? Representado assim, vai ser o vetor que sai da origem e chega até o meu ponto P. Então, aqui, ó, só para ilustrar, vou fazer aqui. Então, ó, agora você já sabe. Então, se cair na sua prova, desenhe para mim os vetores no espaço. Vetor U, vetor V. Aí eu falo assim, desenha para mim esse vetor aqui, vetor U igual
1, 2, sei lá, 2 também. Pronto. O que você vai fazer aqui para você desenhar esse vetor? Primeiro, ó, eu estou te dando 3 coordenadas. Então, eu estou no espaço. Se estou no espaço, eu faço os 3 eixos. Então, venho aqui. Faço o eixo X. Faço o eixo Y. E faço o eixo Z. Aí, eu vou marcar o meu ponto. Que ponto? Ponto 1 em X, 2 em Y, 2 em Z. Então, venho aqui, ó, digamos que o 1 em X está bem aqui. Marco meu ponto 1, vou marcar meu ponto 2 em Y, digamos que o ponto 2 está bem aqui, ponto 2. Aí eu marco aqui o meu ponto, tá? Lembrando que a gente já trabalhou com isso aqui, sempre paralelo. Ó, por exemplo, esse prolongamento aqui é paralelo ao eixo X, esse prolongamento aqui é paralelo ao eixo Y. Aí eu marco esse pontinho aqui. Agora eu faço a diagonal dele, faço a diagonal. E agora, ó, eu venho e marco 2 em Z. Aí, digamos que o 2 está bem aqui. Está aqui o 2. Aí, agora eu só prolongo verticalmente esse daqui, né, já que o meu eixo Z é o eixo aqui das cotas, né, das alturas. E aqui eu vou prolongar também paralelamente a essa diagonal aqui. Então, venho, prolongo e marco esse ponto bem aqui. Esse ponto é o ponto 1, 2, 2. E agora, para fazer o vetor, meu vetor U, basta eu sair da origem e chego nesse ponto. Então, venho aqui, ó, a origem está bem aqui. Então, faço um ponto aqui e faço uma seta para cá. Então, esse vetor aqui é o meu vetor U. Então pronto. Então, o que a gente fez para o plano serve também para o espaço, né? Você marca o pontinho aqui, que a gente colocou, marca o ponto, depois sai da origem, chega nesse ponto, esse é o seu vetor U. E aí pronto, você pode fazer tudo que a gente está fazendo no plano, você consegue fazer também no espaço. Então vamos lá, com isso, ó, ficou até mais fácil, agora que a gente está representando em coordenadas, ficou até mais fácil de você falar quem é o oposto de um vetor. Porque, ó, vamos voltar aqui para o quadro, quer dizer, para o slide. Se o meu vetor V, eu represento ele por uma coordenada x, y, então quem vai ser o oposto dele, ou seja, o menos V, vai ser menos x, menos y. Então, note que eu só estou mudando o sinal das coordenadas ali de dentro. Exemplo, aqui, ó, se você tem este vetor aqui, ó, esse vetor que vai da origem até o ponto P, ele tem coordenadas, que é a coordenada x e y. Quem é o oposto dele mesmo? O oposto dele tem a mesma direção, tem o mesmo comprimento, mas sentido contrário. Então, o oposto dele está bem aqui, ó. O oposto dele sai da origem e chega agora no ponto P'. Só que as coordenadas aqui de P' não é mais x e y, é menos x e menos y. Por isso, ó, que quando você troca o sinal do x e do y aqui no primeiro quadrante, você vai para o terceiro quadrante. Então, inevitavelmente, isso aqui já vai acontecer. Então, ó, a definição não mudou, mas agora ficou muito mais fácil a gente definir quem é o oposto, dizer quem é, porque basta você trocar o sinal das coordenadas do seu vetor. Com isso, a gente chega, então, finalmente, na definição de norma, que também pode ser chamado de módulo de um vetor. Aqui, vou fazer com vocês aqui no quadro, rapidamente, porque isso é interessante. Olha só. Vamos falar aqui de norma. Vamos dizer que a gente está no R2, mas vale para o R3 também. Então, aqui você tem um plano XY. Aí você tem um vetor aqui, ó, saindo da origem e vai até aqui esse ponto. Aí, esse ponto aqui, eu vou chamar a coordenada x dele de x0 e vou chamar a coordenada dele y, vou chamar de y0. Esse aqui eu estou chamando de vetor U. Tá? Então, olha só, você tem aqui um vetor U. Esse seu vetor U, ele está representado assim, ó, vetor U é x0, y0. Ou seja, ele sai da origem e chega nesse ponto. Se eu te pedir, olha, calcula para mim a norma desse meu vetor U.
Norma é o comprimento dele. Você já sabe como calcular comprimento de um segmento de reto orientado. Porque se o seu segmento de reto orientado, ele não vai ter sempre dois pontos, o ponto final e o ponto inicial. Então, a gente comentou aqui ainda agora, se você quiser achar o comprimento desse segmento, basta você fazer o quê? A fórmula da distância entre dois pontos. Lembra que essa fórmula, a gente define ela, né? A gente demonstra ela pelo Teorema de Pitágoras. Então, ó, se eu quiser achar a norma desse meu vetor U, basta eu fazer a distância da origem, vamos chamar a origem aqui de O, até esse ponto aqui, bora chamar isso aqui de ponto P. Então, a norma de U, olha, toda vez que eu estiver falando de norma, eu vou usar essa anotação aqui, ó, duas barrinhas, tá? Duas barrinhas, duas barrinhas. Alguns livros deixam só uma barrinha, aí fica a mesma notação de módulo. Mas para não confundir aqui, para ser mais abrangente, a gente vai usar essa notação aqui. Então, toda vez que você vê isso daqui, duas barrinhas, eu não estou falando do vetor, estou falando da norma desse vetor. Tá, mas o que é norma de vetor? Norma é o comprimento do vetor. E como é que você diz quem é o comprimento do vetor? Pela distância entre dois pontos. Então, nesse caso aqui, ó, a norma do meu vetor U, você calcula pela distância da origem até o ponto P. Qual é a mesma fórmula da distância entre dois pontos? Você faz raiz quadrada, aí você vai fazer x0, que é do ponto P, menos 0. Só que quanto é x0 menos 0? É o próprio x0. Então, vai ficar x0 ao quadrado, mais, agora aqui em y, y0 menos 0 ao quadrado. Só que y0 menos 0 é y0. Então, aqui vai ficar y0 ao quadrado. E você tira a raiz disso. Então, ou seja, se você tem um vetor que é dado pelas coordenadas e você quer saber a norma do vetor, ou seja, o comprimento do vetor, basta você aplicar nessa fórmula aqui, ó, raiz quadrada de cada coordenada aqui ao quadrado, somadas. Então, isso é a fórmula da norma de um vetor. Gente, sem brincadeira, essa fórmula aqui, essa expressão, é uma das mais importantes do nosso curso. Então, escreva aí no seu caderno. Importante, não vou esquecer jamais. Tá? Porque agora está fácil, né? Agora você acabou de ver, aí se na próxima prova eu te perguntar, determine a norma do vetor U. Você já vai saber, você viu recentemente, mas daqui a 2 meses eu vou te perguntar a mesma coisa. Vai ter lá uma prova, aí um dos itens da prova vai ser determine a norma do vetor tal. Aí você fala, eita, como é que calcula a mesma norma de um vetor? Pois é assim, tá? Dessa forma aqui que você calcula. Então, vamos agora ver aqui de maneira um pouco mais geral, né? Essa mesma fórmula que eu coloquei aí também ia valer para o espaço. Então, está aqui já no slide para vocês. Ó, se o meu vetor V ele tem 3 coordenadas, se você está no espaço, então a norma dele vai ser a raiz quadrada, só que de x ao quadrado mais y ao quadrado, e agora vai aparecer aqui o z, então vai ficar mais z ao quadrado. Vamos resolver alguns exercícios, né? Claro que essa fórmula aqui, gente, serve para o R2, para o R3, para o R4, R5, R6 e assim por diante. Só que você só não vai conseguir visualizar o seu vetor no R4, no R5, mas você vai conseguir calcular a norma dele, pelo menos, e até trabalhar com ele. Então, vamos resolver aqui alguns exercícios. Ó, já tem 2 aqui para a gente fazer. A gente vai fazer na ordem mesmo. Fazer aqui no quadro 2. Isso aí é só para a gente exercitar mesmo. Apesar que o exercício 2 ele é bem interessante. Vou só escrever aqui o vetor que está aí no slide, depois a gente vai resolver. Então, o vetor U é o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Pronto. Então, vamos resolver. Nesse exercício número 1, ele só quer que a gente resolva a norma. Né? Então, pronto, ele está aqui, me deu um vetor. Esse vetor tem coordenadas. Está aqui a primeira coordenada, está aqui a segunda. Ele quer saber a norma? Não tenha dúvida, jogue na fórmula, né? Seja feliz. Então, está aqui, ó, norma de U vai ser raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, então vai ficar 1 sobre raiz de 2
ao quadrado, mais a segunda ao quadrado aqui, né? Que também é 1 sobre raiz de 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Agora, a gente vai fazer essa conta. Então, aqui, ó, norma de U vai ser igual a raiz quadrada. Gente, aqui, ó, eu vou elevar essa fração ao quadrado. Então, como é que faz? Eu elevo o de cima, o numerador, e elevo também o de baixo, que é o denominador. O de cima, 1 ao quadrado, é 1. Então, aqui vai ficar 1. Dividido. Embaixo, raiz de 2 ao quadrado é 2. Vai cancelar a raiz com o expoente. Então, vai ficar 1 sobre 2. Mais, aqui é a mesma coisa. Ó. É 1 sobre raiz de 2, então também vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, meio mais meio. Quanto é meio mais meio? É 1. Quanto é a raiz de 1? É 1. Então, resposta, norma de U deu igual a 1. Gente, toda vez que a norma de um vetor for igual a 1, eu chamo ele de vetor unitário. Tá? Então, o que é um vetor unitário? É aquele vetor cuja norma é igual a 1. Então, aqui, ó, já vou dizer que isto daqui é um vetor unitário. Agora, uma observação, gente. Vocês já aprenderam como é que calcula a norma de um vetor. Você já tem até uma fórmula pronta já para você usar. Calculei a norma de um vetor, por exemplo, esse daqui. O meu resultado me deu o quê? Me deu um novo vetor ou me deu um escalar? Me deu um número? Deu um escalar. Por quê? Porque é pela definição. Norma é o comprimento, é o tamanho de um vetor. Comprimento, se você fala de comprimento, comprimento não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, é tamanho. Então, isso aqui, ó, vai te dar sempre um número, ou melhor, um escalar. Então, está aqui, nesse caso, me deu 1, então o vetor é um vetor unitário. Bora ver agora aqui o exercício 2. Lembrando que quando eu falo de distância, isso é um escalar, não é um número, mas se eu falo de vetor posição, aí já é uma grandeza vetorial. Você vê muito isso em física. Tem o vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração. Agora, se eu estou falando só mesmo, eu quero só a norma, só o comprimento mesmo, aí eu estou falando de algo que é escalar. Tá, falando em física, né, vamos ver o exercício 2 aí. Ele me dá uma força. Bora só voltar para o lado, só para eu ver qual é os valores mesmo. Tá aí, ó, uma força, aí te dá aí a força, se a gente dá um vetor força, né, já que é uma grandeza vetorial, é aplicado em um ponto, aí ele pede, determine a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo positivo x. Tá, então, deixa eu primeiro anotar aqui o vetor, 10 raiz de 3, isso aqui está em newtons. Pronto. Então, vamos lá. Ele me deu esse vetor força aqui, que tem essas componentes aqui. Aí ele pede a intensidade do vetor força. Toda vez que o problema te pedir a intensidade de um vetor, ele quer que você calcule a norma, ou seja, é o comprimento do seu vetor. Tá? Então, para eu descobrir a intensidade dessa força, eu vou calcular a norma do vetor força. Então, venho aqui, ó, de novo. Qual é a fórmula da norma? Vai ser raiz quadrada. Aí eu faço aqui 10 ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, que é 10 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, né? Não posso colocar logo 3 aqui. Aí, se você quiser, você faz. Aqui é 100, aqui é 100 vezes 3 é 300, 100 mais 300 é 400, aí pronto, você acha que é 20. Agora, você pode fazer de outro jeito mais elegante. Ó. Você pega aqui, ó, eu tenho 10 ao quadrado, aqui eu tenho 10 ao quadrado, então eu vou colocar o 10 ao quadrado em evidência. E vou somar aqui os fatores, né? Aqui eu tenho 1 10 ao quadrado, aqui eu tenho 3 10 ao quadrado. Então, somando 1 mais 3, vai ficar 4. Então, aqui é 4 vezes 10 ao quadrado. Tá aqui, ó. Eu só coloquei em evidência e somei. 1 mais 3, ficou 4 vezes 10 ao quadrado. Aí, ó, qual é a raiz quadrada do número 4? É 2. Qual é a raiz quadrada de 10 ao quadrado? É 10. 2 vezes 10, 20. Então, achei aqui a resposta. Ah, professor, eu gostei muito mais do outro jeito, que é só... Não, pode fazer, não tem problema nenhum. Você pode fazer do jeito que você achar melhor.
Então está aqui, a intensidade do meu vetor força é 20 newtons. Só que ele pediu uma outra coisa, ele pediu o vetor não, ele pediu o ângulo que esse vetor força ele faz com o eixo X. Nesse caso, aí você pode pensar assim, nossa, mas será que teria como eu descobrir um jeito de eu achar esse ângulo sem desenhar? Porque, ó, por exemplo, aqui, o comprimento do vetor eu achei sem desenhar, não foi? Será que seria possível eu achar o ângulo sem desenhar também? O que vocês acham? Será que seria possível? Seria possível. Mas é uma coisa que a gente ainda vai ver. A gente vai ver na quarta-feira. Então, já que a gente não sabe ainda, eu vou ter que desenhar. Então, venho aqui, ó, faço plano cartesiano. Faço aqui o eixo X, o eixo Y. O meu vetor aqui, ó, vetor 10 em X, 10 raiz de 3 em Y. Então, eu marco. Bora dizer que o 10 é aqui. Coloco o 10 aqui. Vamos dizer que 10 raiz de 3 está para cá. Então, coloca aqui 10 raiz de 3. Aí, eu faço aqui o ponto, jogo esse aqui para cima, esse aqui para o lado, marco esse ponto bem aqui e faço meu vetor. Então, este daqui é o meu vetor F, que é o meu vetor força. Aí, o que ele te pede no problema? Ele quer saber o ângulo formado entre esse vetor F e o eixo X positivo, ou seja, ele quer esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. E agora, como é que a gente descobre esse ângulo aí? Olha, se você reparar, bem aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Ó, então, eu vou repetir esse triângulo retângulo bem aqui, só que ignorando as forças. Então, ó, vou repetir o triângulo retângulo bem aqui. Gente, esse mesmo triângulo retângulo que eu coloquei bem aqui, ó, aqui vale θ. Quanto vale esse comprimento aqui, que é a base desse triângulo? Quanto vale? Vale isso aqui, ó, vale 10. Então, aqui eu coloco 10. Quanto vale a altura desse triângulo aqui, que é a mesma daqui? 10 raiz de 3. Então, coloco aqui 10 raiz de 3. Aqui já dava para eu achar o ângulo a partir só disso daqui. Mas eu também já sei quem é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? Quanto ela vale? 20. Coloca aqui, ó, 20. Ora, eu tenho um triângulo retângulo, tem todos os lados dele, eu só quero saber qual é o ângulo. Eu aplico as relações métricas. Então, aqui você pode usar tangente, você pode usar seno, você pode usar cosseno. Eu vou usar cosseno nesse caso. Aliás, não vou usar tangente, porque de manhã eu usei cosseno, agora eu vou usar tangente. Tá aqui, ó, tangente de θ vai ser igual a cateto oposto, que é 10 raiz de 3. Então, vai ficar 10 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Nesse caso, eu cancelo, e aí eu vou obter raiz de 3. Então, o meu θ vai ser o arco tangente de raiz de 3. Quem é o arco tangente de raiz de 3? 60 graus, ou, em radiano, π sobre 3. Então, ó, o θ vai ser π sobre 3 radianos. Então, pronto, só com quem está aprendendo de vetor, eu consegui achar a intensidade da minha força e achei também o ângulo ali, o ângulo que ele queria entre o vetor força e o meu eixo X positivo. Então, está aqui as minhas informações. Alguma dúvida nesse exercício? Tudo tranquilo? Tudo fácil? Tá fácil, né? Tudo bem. Mais um 9, né, na próxima prova, prova 2. É isso mesmo. Então, vamos ver aqui. Nessa segunda parte, a gente vai ver um pouquinho mais rápido, gente, porque vocês vão perceber que com o que a gente já sabe, isso daí vai ficar bem mais simples. Porque a gente vai falar agora sobre operações com vetores. E a primeira operação é a operação soma, a adição de vetores. Então, ó, aqui para o quadro rapidamente, depois a gente volta para aí. Lá no seu ensino médio, você já aprende isso daí que eu estou falando. Você tem dois vetores e você quer somar os dois vetores. Então, por exemplo, digamos que você tem aqui um vetor U e você tem aqui um vetor V.
Então tá aqui, ó. Digamos que você tem aqui um vetor U, você tem um vetor V. Aí eu quero somar esses vetores. Como é que faz? A gente aplica umas regras. Qual é a primeira forma de você fazer isso? Já que vetor você pode colocar em qualquer posição, que ainda é o mesmo vetor, então ó, eu vou mudar a posição deles. Por exemplo, o vetor U, eu vou reescrever ele aqui embaixo. Então tá aqui, ó. Tentei manter a mesma direção, sentido e comprimento. Tá aqui o vetor U. Aí, o meu vetor V, eu vou deslocar ele para cá, de modo que o ponto inicial dele coincida com o ponto final aqui do meu vetor U. Então, o meu vetor V agora, ele vem para cá, ele começa aqui. E aqui eu desenho ele, mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Então, primeiro você posiciona os vetores, de modo que o ponto final de um coincida com o ponto inicial do outro. E agora que você fez isso, quem vai ser o seu vetor soma? O vetor U mais V. Vai ser aquele vetor que começa aqui, onde começou tudo, e termina aqui, onde terminou tudo. Então, ó, vai ser daqui até aqui. Então, esse vetor aqui é o vetor que a gente vai chamar de vetor U mais V. Então, isso é a primeira forma de você somar vetores. Se tiver 3 vetores, é a mesma coisa. Isso daqui também vale para subtração. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, quem seria o meu vetor, por exemplo? V menos U. Gente, você aprende que toda subtração, na verdade, é uma soma, né? Disfarçada. Então, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que V mais menos U. Então, na verdade, você está somando o vetor V com o oposto de U. Então, ó, se o meu vetor U é esse daqui, quem é o oposto de U? Vai ser um vetor que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas o sentido contrário. Então, está aqui o vetor menos U. E agora, como é que eu faço? V menos U. Eu faço a mesma coisa, eu faço essa soma, só que com o vetor V e com o vetor menos U. Então, eu pego aqui, ó, faço o vetor V aqui. Agora eu faço o vetor menos U. E aí quem vai ser esse vetor V menos U? Ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Então esse aqui é o vetor V menos U. Entenderam? Ok. Outra forma de você somar, que você também já aprende no ensino médio, é pela regra do paralelogramo. Então, por exemplo, digamos que eu quero somar de novo esses 2 vetores aqui. O que eu faço? Agora eu pego o ponto inicial dos dois e coloco no mesmo lugar. Então eu pego o ponto inicial do U com o ponto inicial do V. Aí vai ficar assim. O U é assim, né? E o V é assim. Então, ó, eu posicionei eles de modo que coincidisse o ponto inicial dos dois. Aí agora eu vou fazer um paralelogramo aqui. Como é que eu faço? Eu vou meio que projetar esse meu vetor V para cá. Aí eu vou fazer tracejado, ó. Vou projetar ele para cá. E eu vou projetar o meu vetor U para cá. Também tracejado, ó. De modo que vai formar um paralelogramo. E agora quem vai ser a minha soma? Vai ser a diagonal. No caso, a diagonal começando aqui, onde eu comecei com meus vetores, e terminando aqui. Então, esse vetor aqui é o meu vetor U mais V. Então, gente, tudo isso vocês aprenderam lá no ensino médio. Só que aqui, no nosso curso, a gente não vai fazer assim. Não vai. Porque tem um jeito bem mais simples, bem mais fácil. A gente não está sempre relacionando um vetor com a sua coordenada, não é isso que a gente está fazendo? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor U aqui, imagina que a coordenada dele é 2, 3 e 1. E o meu vetor V é a coordenada, sei lá, 1, 0 e 2. Pronto. Aí eu quero somar esses vetores. Se eu quisesse somar desse jeito aqui, eu ia ter que fazer, né, os 3 eixos x, y, z, ia ter que desenhar o meu vetor saindo da origem chegando nesse ponto, ia ter que desenhar meu vetor v saindo da origem chegando nesse ponto, depois eu ia ter que trocar o vetor v de posição, de modo que ele coincidisse aqui com o ponto final aqui do meu vetor u, depois eu ia ter que descobrir ainda quem eram as coordenadas do vetor soma. Mas a gente não vai fazer isso. Agora que eu sei as coordenadas de um vetor e eu quero o vetor soma, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar. Quem vai ser o meu vetor U mais V? Nesse caso, o meu vetor U mais V vai ser o novo vetor, onde as coordenadas dele vai ser a soma das coordenadas de cada um.
Então, em x vai ser 2 mais 1. Então, aqui vai ser 2 mais 1. Em y vai ser 3 mais 0. Coloque 3 mais 0. E em z vai ser 1 mais 2. 1 mais 2. Então, esse vetor soma vai ser 3, 3, 3. Ó, ainda coincidiu. 3, 3, 3. Então, perceba que eu já achei o meu vetor soma sem precisar desenhar nada. Ficou muito mais fácil. Então, é assim que a gente vai trabalhar aqui. Vou te dar dois vetores, vou te dar as coordenadas dele e aí você vai somar. Agora, engraçado, né? Vocês já perceberam que isso que eu fiz aqui, a gente já estava fazendo isso na semana passada? Quando estava trabalhando com R2, R3, R4 e soma de elementos do Rn. Não é assim que fazia? Pois é. Porque, na verdade, os vetores eles fazem parte também de um espaço vetorial. E aí por isso que a soma, ela acaba se igualando com o que a gente já estava fazendo. Então tá aqui, é desse jeito que a gente vai fazer. Ó, da mesma forma, ó, aqui só lembrando que existe a regra do paralelogramo, tá? Que eu já fiz aí no quadro para vocês também. E aqui, isso eu acabei de falar, se você tem dois vetores U e V, cada um tem as suas coordenadas, e você quer somar, você vai somar em cada coordenada. É assim que vai funcionar. E aí, gente, outra coisa que a gente podia definir aqui de operação é a multiplicação por escalar. Então, o que é a multiplicação por escalar? Ora, se você tem um vetor, esse vetor aqui tem coordenadas x, y, z, e você tem um escalar, o que é um escalar mesmo? É um número, né? Então, faz sentido eu pegar um número e multiplicar com um vetor. Se eu faço isso, ó, quem é alfa vezes v? Na verdade, eu vou pegar esse escalar alfa e multiplicar em cada coordenada, em x, y e z. Isso daqui também a gente já estava fazendo na semana passada, quando você multiplicava um escalar por um elemento do Rn. Era a mesma coisa. E aqui também não vai mudar. Você vai multiplicar o escalar em x, em y e em z. Outra definição importante. O versor de um vetor não nulo, ou seja, digamos que você tem um vetor não nulo v. Aí você quer trabalhar com um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido, mas que a norma seja unitária, ou seja, que a norma seja igual a 1. Nesse caso, você está falando de um versor para esse vetor v. E como é que você calcula versor de um vetor? Basta você pegar o vetor v e dividir pela norma dele. Aí você está achando o versor desse vetor v. Mas eu já vou comentar com vocês aqui no quadro sobre isso daí também. Então, vamos lá. Versor. Olha só, digamos que você tem aqui... Acho que vou até dar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que você tem um vetor U. Em x, a coordenada é 4. Está aqui 1, 2, 3, 4. Digamos que 4 é bem aqui, ó. Em y é 3. Então, digamos que o 3 é bem aqui, ó. 3. Então, o seu vetor ele sai da origem e chega nesse ponto. Esse aqui é o que eu vou chamar de vetor U. Tá? Então, ele sai da origem e chega no ponto 4, 3. Então, você pode escrever o vetor U como sendo esse vetor aqui. 4, 3. Aí eu pergunto para vocês, gente, vocês acham que esse vetor U aqui, ele é unitário? Lembrando, o que é um vetor unitário mesmo? É um vetor cuja norma é igual a 1. Aí você vai dizer, professor, eu não sei se ele é unitário, mas tem como eu descobrir. Como é que eu descubro? Calculando a norma dele. Então, você vem e calcula a norma dele. Então, ó, quem é a norma desse vetor U? Vai ser raiz quadrada, né? Você já sabe como é calcular a norma. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tira a raiz. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Quanto é a raiz de 25? 5. Então, você vem aqui, ó, coloca 5. Agora, eu pergunto de novo. Esse vetor U, ele é unitário? Não, não é unitário. Por quê? Porque a norma não deu igual a 1, deu igual a 5. Tá, mas se eu quisesse um vetor que tivesse a mesma direção do vetor U, o mesmo sentido do vetor U, só que a norma seja igual a 1. Será que tem como eu fazer isso?
Mas, primeiro, por que eu quero isso? É porque existem alguns problemas da física ou da engenharia que o problema te dá um vetor, mas seria muito mais fácil para você trabalhar com um vetor que seja unitário. Ou melhor, tem problemas também que você já quer pegar um vetor qualquer, problemas de quando você quer um vetor que seja ortogonal, perpendicular, só que se você já vai pegar qualquer vetor, é melhor para você que seja um vetor unitário, que a norma seja 1, que fica mais fácil os cálculos, fica mais fácil demonstrar algumas coisas. Então, por isso que muitas vezes o versor de um vetor é importante. Então, às vezes você tem um vetor, mas você não quer trabalhar exatamente com ele. Você quer trabalhar com um parecido com ele. A única diferença é que você quer que a norma seja igual a 1. Nesse caso, como é que você faz? Lá o slide ele te deu uma fórmula para você achar um versor. A fórmula é simplesmente você pegar o vetor e dividir pela norma. Tá? Em alguns livros, gente, versor, ele é colocado assim, como sendo U com chapéu, com acento circunflexo aqui, tá? Então, isso aqui, vou chamar isso aqui de versor, mas às vezes eu vou usar, às vezes eu não vou usar. Tá? Mas digamos que aqui eu vou usar agora. Então, ó, lá no slide, está escrito lá que se você quer calcular o versor de um vetor, basta você pegar o próprio vetor, que é esse daqui no caso, e dividir pela norma. Aí você vai dizer, professor, mas a gente nem definiu o que é uma divisão de norma, ou uma divisão de vetores. Por que o senhor está dividindo vetores? Gente, isso aqui é uma divisão de vetores? Sim ou não? Não. Por quê? Uma norma é um vetor? Não, uma norma é um escalar. Então, isso aqui não é uma divisão de vetores. Na verdade, isso aqui é uma multiplicação por escalar, né? Porque toda divisão por escalar, na verdade, é uma multiplicação. Então, isso daqui, ó, nada mais é do que 1 sobre a norma, isso aqui é um escalar, vezes um vetor. Né? Isso aqui é o que a gente acabou de definir, multiplicação por um escalar. Então, na verdade, como é que você faz essa conta aqui? É simples. Basta você pegar cada coordenada do vetor U e dividir pela norma dele. Então, ou seja, eu vou pegar aqui a coordenada em x, que é 4, e dividir pela norma, que é 5. Então, vai ficar 4 sobre 5. Depois, eu vou pegar aqui a segunda coordenada, que é 3, e dividir pela norma, que é 5. Então, nesse caso, o versor vai ficar 4 sobre 5, isso em x, e em y vai ficar 3 sobre 5. Então, agora, ó, se eu for fazer aqui 4 sobre 5, 3 sobre 5, se eu for marcar esse pontinho aqui no plano cartesiano, digamos que esse ponto vai ficar pequeno, né, porque é menor que 1, os dois, então vai ficar mais ou menos por aqui. Então, esse novo vetor aqui, ó, que eu estou colocando aqui de rosa, esse novo vetor aqui é o versor desse daqui. Ou seja, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que o comprimento dele é unitário. Tá? Como eu fiz isso, eu só marquei esse ponto aqui, 4/5 e 3/5, aqui no plano cartesiano. Aí você vai me dizer agora, professor, mas isso daqui é um vetor unitário? Será? Você fala, olha, você podia falar assim, olha, professor, eu estou duvidando que isso aqui é um vetor unitário. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a norma dele para ver se é mesmo um vetor unitário. Tudo bem, vamos lá, vamos calcular a norma desse vetor aí. Olha só quanto é que vai dar. A norma desse vetor aqui vai ser raiz quadrada disso daqui ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, vai ficar 16 sobre 25. Mais esse daqui ao quadrado, então vai ficar 9 sobre 25. Aqui não é o mesmo denominador? Então, eu conservo ele e somo aqui em cima. 16 mais 9, quanto é? Quanto é 25 sobre 25? Qual é a raiz de 1? 1. Pronto. Então, está aqui, ó. Então, aqui deu 1. Então, realmente, esse vetor aí, esse vetor, ele era um vetor unitário. Ele era um versor. Professor, mas como é que o senhor sabia que ia dar 1? Como é que o senhor sabe que sempre que eu pegar esse vetor aqui e dividir pela norma, sempre vai dar um vetor unitário? Como é que eu sei disso? É simples. Essa aqui não é a fórmula de um versor? Tenta calcular a norma disso daqui, a norma, toda essa expressão aqui, ó. Tenta calcular. Como é que seria a norma dessa divisão aqui? Ou seja, eu quero calcular assim, a norma de U sobre norma de U.
Só que quando você faz isso, aqui embaixo já é um escalar. Então, eu posso tirar daqui, da norma. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre norma de U vezes a norma de U. Aí eu venho, ó, e cancelo esse com esse. Aí dá 1. É por isso que sempre dá 1. Então, basta você pegar o seu vetor, dividir pela norma, que sempre vai dar a norma igual a 1, a norma unitária. Por isso que essa é a expressão do versor. Entenderam, gente? Tudo certinho? Ok. Então, para encerrar, a última parte aqui é sobre produto interno. Essa última parte é uma das mais importantes, mas não se preocupem, porque essa definição aqui ela é bem simples. Porque, na verdade, o produto interno ele vai ser definido dessa forma aqui. O que é o produto interno? O produto interno de dois vetores, pensa que você tem um vetor U. O vetor U tem coordenadas x1, y1 e z1. E você tem um vetor V com coordenadas x2, y2 e z2. E eu estou definindo aqui um produto interno. Como é que eu vou representar o produto interno? Com essa bolinha aqui, com esse pontinho. Então, como é que eu leio isso daqui? Eu leio o produto interno com V. O produto interno V. E como é que eu calculo o produto interno? É simples. Eu vou pegar a primeira coordenada de U e multiplicar com a primeira de V. Então, vai ficar x1 vezes x2. Está aqui. x1 vezes x2. Depois eu vou somar com a segunda coordenada de ambos. y1 vezes y2. Está aqui. Multipliquei e está aqui. Depois eu vou somar com z1 vezes z2. Está aqui. Entenderam a fórmula? Então, você só pega a primeira coordenada de um, multiplica com a do outro, depois vai somar com a segunda de cada um, depois vai somar com a terceira de cada um. Isso é produto interno. Aí você vai dizer, professor, mas por que definir o produto interno assim? Não poderiam ter definido, sei lá, esse dividido para esse, mais 2 vezes esse dividido para esse? Poderiam definir de outra forma? Poderiam. Mas por que definiram desse jeito aqui? Porque isso aqui é só uma definição, gente. Poderia ter definido de outras formas. Mas por que eu defini isso daqui? Porque isso aqui tem uma motivação física por trás. Tem uma motivação, na verdade, geométrica por trás. Então, por isso que as definições elas não estão aí por acaso. Quando você vai simplesmente definir alguma coisa, é porque por trás disso, você consegue desenvolver várias coisas. Tá? Mas entenda, por enquanto, que produto interno é simplesmente isso daqui, O produto interno também é chamado de produto escalar, tá? É a mesma coisa. Então, se eu te pedir produto interno ou produto escalar, eu estou me referindo à mesma coisa. Então, vamos resolver aqui, 2 exercícios rapidamente, só para a gente fixar melhor o que seria um produto escalar ou um produto interno entre dois vetores. Então, vou fazer aqui nesse segundo quadro. Então, exercício número 1. Aqui eu tenho o meu vetor U. Eu já esqueci qual é o vetor U. Bora voltar lá para o nosso slide. Só para eu lembrar qual é o vetor U e o vetor V. Tá aí, 2 menos 1 e 0, 1, 2, 3. Então, 2 menos 1 e 0. E o meu vetor V é o vetor 1, 2, 3. Tá, então ele me dá dois vetores e ele quer que calcule o produto interno entre eles. Então, eu vou aplicar a fórmula que eu acabei de mostrar, a definição que eu acabei de mostrar. Então, quem vai ser o produto interno com V? Eu vou fazer a primeira coordenada de U, que é 2, e multiplicar pela primeira de V, que é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Coloca aqui, 2 vezes 1. Aí, agora eu vou somar. Agora eu vou pegar a segunda coordenada, menos 1 vezes 2. Como aqui é menos, vou colocar em parênteses. Então, vai ficar aqui menos 1 vezes 2. E eu vou somar com a última agora, 0 vezes 3. Aqui, 0 vezes 3. Aí, agora é só multiplicar e somar. Aqui eu já sei que vai dar 0, porque tem o 0 aqui. Então, o produto interno vai dar 2 vezes 1 é 2. Menos com mais vai dar menos. 1 vezes 2 é 2, então vai dar menos 2 isso daqui. Vai ficar 2 menos 2, que é igual a 0. Então, olha só que interessante.
o produto interno desses dois vetores deu 0. E nota que nenhum deles é um vetor nulo, né? Porque se um deles fosse vetor nulo, por exemplo, se esse aqui fosse 0, 0, 0, aí era óbvio que essa conta ia dar 0. Mas nenhum deles é o vetor nulo. Aqui só aparece um 0, mas não é o vetor nulo. O vetor nulo tem que ser todos. Então, note que eu tinha dois vetores não nulos, que eu fiz o produto interno e deu 0. Será que isso tem algum significado? Será que isso tem algo por trás ali, algo geométrico, será? E a resposta é sim. Só que a gente vai ver isso só na próxima aula. Mas, por enquanto, guarde essa informação. Você pode ter dois vetores não nulos e o produto interno deles ser igual a 0. Tá? Outra coisa, gente, você está reparando que quando eu faço produto interno de dois vetores, isso me dá um vetor ou um escalar? O que me dá? Um escalar. Por isso que o produto interno também é chamado de produto escalar. Então, o dia que você calcular um produto interno e te dar um vetor no final, volta que tu errou alguma coisa. Está errado. Então, volte que tem que dar um escalar, tá? Então, produto interno vai te dar sempre o número. Vamos lá, exercício número 2. Exercício 2 era o vetor U, era seno e cosseno. Seno na primeira, cosseno na segunda. E aí ele pedia para a gente fazer o produto interno de U com ele mesmo. Dá para fazer isso? Tá. Então, como é que fica nesse caso aqui? Ó? Quem seria o produto interno com ele mesmo? Ó, já que eu só tenho um vetor, eu vou usar sempre as mesmas coordenadas. A primeira dele com a primeira dele, a segunda dele com a segunda dele. Então, nesse caso, vai ficar seno vezes seno de novo, ou seja, vai ficar seno ao quadrado, mais, agora aqui eu vou usar cosseno vezes cosseno de novo, que é o mesmo vetor. Vai ficar cosseno ao quadrado. Nesse caso, quanto é que vai dar? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? 1. Nesse caso, produto interno entre dois vetores deu igual a 1. Agora, eu só queria fazer uma observação, e a gente já vai indo para o final da aula, só falta mostrar para vocês algumas propriedades. Mas, ó, reparem uma coisa, já aproveitando esse gancho aí do exercício 2. De modo geral, olha só o que acontece. Imagina que você tem um vetor U, é um vetor x1, y1, que eu vou colocar geral logo, Z1, pronto. Imagina que você tem um vetor assim, x1, y1, z1. Aí imagina que você quer calcular o produto interno dele, com ele mesmo. Quem vai ser o produto interno de U com ele mesmo? Vai ser x1 vezes x1 de novo, vai ficar x1 ao quadrado, mais y1 vezes y1 de novo, vai ficar y ao quadrado, mais z1 vezes z1 de novo, vai ficar z1 ao quadrado. Tá? Então, guarda essa informação. Tem essa informação. Mas eu também poderia calcular a norma desse meu vetor aqui. Como é que seria a norma desse meu vetor U? A norma do meu vetor U seria raiz quadrada, x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado. E o que acontece se eu elevar ao quadrado, os dois lados, ó? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Aqui vai ficar norma ao quadrado, e aqui eu só vou tirar a raiz, né? Vai se cancelar isso aqui, vai ficar x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Vocês repararam aqui o que aconteceu? O que é a norma ao quadrado de U? Isso daqui. E o que é o produto interno de U com ele mesmo? É isso daqui. Mas isso não é a mesma coisa que isso daqui? Então, o que eu acabei de provar? Que quando você faz produto interno, até colocar de amarelo, você faz produto interno de um vetor com ele mesmo, isso é a mesma coisa que você fazer a norma desse vetor ao quadrado. Tá? Inclusive, isso aqui é uma propriedade que a gente vai ver agora, mas eu já demonstrei ela aqui para vocês. Muito bem, então só nos restam 5 minutos, vou só mostrar aqui as propriedades, só comentar um pouquinho do que já veio na próxima aula e a gente vai encerrar, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui 4 propriedades do que dá para fazer com o produto interno. A primeira, comutativa, tá? Então você faz aqui, ó,
U, produto interno com V, é a mesma coisa que V, produto interno com U. Tá? Você pode trocar aí a ordem sem problema nenhum. Segunda, se você tem um produto interno e você multiplica aqui por um escalar, esse escalar você pode trazer ele aqui para dentro, multiplicando primeiro com o vetor U e depois fazendo produto interno com V, ou também se você poderia logo jogar com V, ó, multiplicava logo por V e depois fazer produto interno com U. Isso é outra propriedade. A terceira, propriedade distributiva, se você tem aqui, ó, produto interno de U, e aqui você tem a soma de dois vetores, você pode distribuir o seu vetor U, tá? Ficar U produto interno com V, mais U produto interno com W. A última foi aquela que a gente acabou de provar no quadro. Produto interno de U com ele mesmo é igual a norma de U ao quadrado. A gente não vai demonstrar essas outras, só essa última mesmo, que a gente já fez, mas eu só queria dizer para vocês, gente, que essas 4 propriedades a gente vai usar na próxima aula. Porque na próxima aula a gente vai falar sobre ângulo entre vetores. Tá? Aí a gente vai ver para que serve, por exemplo, o que tem a ver o produto interno com o ângulo entre vetores. Então esse é o assunto da próxima aula. Então, ângulo entre vetores. A gente vai falar também sobre base canônica. Então, com isso a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, pelo tempo, né? E aí, quarta-feira, eu vejo vocês novamente. Até lá!